Olá, alunos! Aqui é o Arthur Bessoni mais uma vez para mais um tema que é quem se beneficia com o BIM. Então, em cada projeto que a gente vai estar desenvolvendo, seja ele um empreendimento, apenas um projeto de arquitetura, de engenharia, nós vamos ter vários profissionais envolvidos. E não só na mudança da prancheta para o CAD, mas agora também na mudança do CAD para o BIM, a gente tem que entender e avaliar quem é que se beneficia com essa metodologia. É o cliente? É o proprietário? É o arquiteto? É o engenheiro? Então você agora, o que é que você acha? Se você parar para pensar, quem é que se beneficia com tudo isso que a gente está falando? O que é que acontece? Essa dúvida ela é comum e por isso foi criado alguns relatórios aí nos Estados Unidos da América e no mundo inteiro, mas eu estou trazendo alguns dados para vocês desses dois relatórios porque ele demonstra exatamente os benefícios do BIM para cada uma dessas pessoas envolvidas. Quais são os benefícios para os proprietários, quais são os benefícios para os engenheiros? Isso foi feito através de uma pesquisa aí com mais de 2.000 empresas, tá? Nos anos de 2009 e depois com mais de 500 empresas no ano de 2012. Então você vê que é um período antigo, né? Faz um tempo já, se a gente for analisar, mas os resultados eles são muito bons e a história ela se repete quando a gente avalia aí novos casos de implementação BIM que vem acontecendo nos últimos anos. Então, para iniciar discutindo esse tema, eu queria trazer um pouco aqui essa questão do mercado para a gente entender as partes envolvidas. Então, isso vai variar, claro, de projeto para projeto, da forma de contratação, se a gente está fazendo um design, licitação, construção, se a gente está fazendo um design, construção, se a gente está fazendo um IPD, que a gente vai estar discutindo mais à frente, que significa Integrated Project Delivery, que é aí a solução, digamos assim, para que a gente evite muitos problemas de litígio quando trabalhamos com a modelagem de informação da construção. Então aqui nós temos algumas empresas envolvidas, então para iniciar temos a empresa aqui do incorporador, proprietário, que a gente vai ter lá o dono, os usuários da edificação, ou seja, quem vai estar morando ali ou quem vai estar trabalhando ou convivendo naquele espaço, e os gestores. Fazendo a ligação aqui entre o escritório de design e engenharia e a própria construtora que vai fazer a execução daquele serviço, nós temos geralmente um gerente de construção. Isso não acontece em todos os casos, mas esse gerente de construção geralmente é o cara que vai fazer aquela ponte entre o proprietário que está querendo construir aquela edificação e a empresa de design, né, que é os escritórios de arquitetura e engenharia, e quem vai fazer essa construção. Em muitos casos pode ser a mesma incorporadora, construtora, que faz toda a parte de design, engenharia e também de construção, mas em muitos casos isso é separado. E nós temos também aqui o empreiteiro que vai estar fazendo a gestão ali dos terceirizados, né? A construtora geralmente faz a orçamentação e em muitos casos ela pode contratar um empreiteiro aqui nos Estados Unidos aqui na Austrália e nos Estados Unidos e Canadá. Eles geralmente chamam General Contractor, ou seja, é o principal contratante que vai fazer essa ponte, né? O gerente de construção, e temos os contractors, ou seja, o empreiteiro que vai fazer aquela gestão dos subcontratados, que pode ser aí o cara de eletricista, é o cara de encanações e tudo mais. E, além disso, aqui nas empresas terceirizadas, vamos ter aí fabricantes, fornecedores e fora dessa organização, temos algumas pessoas aí que vão estar indiretamente ou diretamente envolvidas no processo, que é exatamente agências de governo, toda a parte financeira e jurídica das empresas, né, a própria comunidade. E cada uma dessas partes ela vai ter uma atuação específica e vai se beneficiar do BIM de formas diferentes também. E quando a gente for lá ao final, quando a gente trabalhar com vendas e empreendedorismo, é importante ter isso em mente quando você for vender seus serviços BIM, seja através de implementação, seja através de prestação de serviço. Porque se você vai fazer uma implementação em um escritório de arquitetura e engenharia, você vai ter um foco totalmente diferente do que se você for fazer uma implementação em uma incorporadora ou uma empresa aí de um proprietário, de um cara que investe em construções. O pensamento dessas pessoas é diferente, os objetivos que eles possuem são diferentes, então a nossa linguagem para vender serviços para essas pessoas também vai ser diferente. Então, como eu falei, para o embasamento dessa aula, a gente tem esses dois relatórios aí que eu estou colocando em anexo também, disponibilizando para vocês. Ele é em inglês, tá? Então fica aqui também mais uma dica, pessoal. Quem tiver interesse realmente em trabalhar nessa área, seja como um BIM Manager, seja prestando serviço para o exterior, investe muito no inglês. Porque a grande maioria do conteúdo que é feito é produzido em inglês. E aí parte disso, depois de um tempo, é traduzido para o português. Então a gente nunca consegue ter ali acesso super rápido a todas as informações se a gente não tiver
legal com a língua inglesa. Então é muito importante isso. Eu fiz a tradução de alguns gráficos que eu acho mais importante para a gente discutir aqui, mas eu vou deixar aqui em anexo esses 2 documentos para quem quiser ir além, e eu acho importante isso, dar uma leitura nisso, entender um pouco mais, tem muita informação legal nesses relatórios, tá? Então, de forma geral, o que é que esses relatórios fizeram? Como eu falei, eles fizeram uma pesquisa aí com mais de 2.000 empresas em 2009 nos Estados Unidos, que reflete muito do que acontece em outros países também, e eles queriam avaliar exatamente esses benefícios do BIM em termos também de retorno de investimento, e foi constatado que o BIM ele pode ser visto como uma tecnologia de retorno de investimento positivo. Isso a gente já meio que prevê, né, que o BIM ele vai trazer lucro para quem está fazendo aquele investimento. E esse investimento, esses benefícios são em relação à melhoria em produtividade, seja do escritório, seja de obra, aumento da qualidade de projetos ou da edificação final, ou até do processo de forma geral, novas possibilidades de negócio e oportunidades de negócio, que não só os arquitetos e engenheiros, eles começam a ter um leque maior de serviços, mas o proprietário e os construtores também começam a se beneficiar e criar novos negócios com base aqueles benefícios que eles estão recebendo. Melhores resultados gerais em termos de projeto e geralmente os proprietários e contratantes eles recebem aí os maiores retornos em BIM. Isso são dados gerais, mas a gente vai decifrar isso aqui um por um. Então só algumas curiosidades para vocês. Na pesquisa que foi feita em 2009, nos Estados Unidos, já faz um tempo, como eu falei, mais ou menos 7 em 10 proprietários afirmaram que eles encontraram ali um retorno positivo em seus projetos, e a maioria deles acreditam que eles estão apenas na superfície do que eles podem alcançar com o BIM. Ou seja, 70% eles já viram ali que eles têm um retorno positivo, e desse pessoal, 61% acreditam que eles podem ir muito além, tá? Porque eles estão apenas começando no mundo BIM. Então, para proprietário, isso é muito bom. Não é à toa que cada vez mais as pessoas que estão entendendo sobre BIM estão requisitando isso mais e mais para os seus arquitetos e engenheiros, né? E além disso, outro dado interessante é que os engenheiros, né? Assim, eu sou engenheiro, mas a nossa classe ela é muito pessimista com relação ao retorno de investimento da tecnologia BIM. Isso está mudando bastante, principalmente com os novos softwares, com algumas facilidades em termos de processos e interoperabilidade, mas nessa pesquisa que foi feita, foi constatado que os engenheiros de forma geral, são bem mais pessimistas, e a gente pode ver isso mais ou menos quando a gente discute, né? Eu acho que o pessoal da arquitetura é mais cabeça aberta do que o pessoal de engenharia de forma geral. Estou generalizando, tá, pessoal? Claro que existem grandes engenheiros, bons engenheiros que são muito bons e dão de cambão aí em muitos arquitetos, mas em geral eles são mais pessimistas para avaliar esse retorno de investimento, tá? E aí vamos ver aqui alguns gráficos para a gente entender exatamente essa questão de benefícios. Esse aqui primeiro fala sobre a adoção BIM por tipo e tamanho das empresas. E a gente pode ver que aqui em cima tem em verde, né, os gráficos de 2009, meio roxo aqui os gráficos de 2012. Então, os arquitetos são que tem aí um maior nível, se a gente analisar, de adoção, seguido pelos empreiteiros e depois pelos engenheiros. Então, os engenheiros eles estavam usando BIM bem menos, né, em 2009, e isso também se refletiu em 2012, quando a gente viu que os arquitetos eles passaram de 58% para 70% nos Estados Unidos a usar exatamente BIM, enquanto que os empreiteiros passou. E isso é muito legal. Eu trabalho aqui no empreiteiro, né, numa construtora, num general contractor, e a gente utiliza muito BIM, muito mais do que os nossos arquitetos ou os nossos engenheiros que trabalham para a gente. Por quê? Porque as construtoras elas possuem um grande impacto em termos de custo, planejamento e gestão quando nós trabalhamos com metodologia BIM, e a gente está trabalhando geralmente com grandes valores, né? A gente está construindo, a gente está subcontratando, então o BIM ele ajuda muito nessa gestão, e não é à toa que as construtoras nos Estados Unidos é quem aí está basicamente liderando isso. Os Estados Unidos é um pouco diferente de alguns outros países, né? Porque lá começou bottom-up, ao contrário do Reino Unido, quando a gente for falar sobre implementação BIM no mundo, né? Como é que tá em alguns países, a gente vai ver que o Reino Unido ele veio top-down, ou seja, o governo foi quem incentivou. Os Estados Unidos é ao contrário, as próprias construtoras que começaram a incentivar isso. Aqui nesse outro lado a gente vê também um pouco sobre essa adoção em termos de tamanho da empresa. Então, as empresas pequenas aqui, elas cresceram bastante de 2009 a 2012, de 25% para 49% de adoção, mas as grandes empresas, a gente vê que quase todas ali
estão trabalhando com o BIM. Então são alguns gráficos que eu vou deixar para vocês aqui, pode ser interessante no futuro vocês usarem essas informações para vender seus serviços, para discutir isso com outros profissionais, né? Principalmente em termos de estatística. É um dado muito interessante em termos de gatilhos mentais. Quando você for discutir com as empresas, você pode falar esses dados e isso te dá um embasamento melhor para você vender seus serviços e provar aqueles benefícios e valores do BIM.